E a gente vai falar agora sobre o campo, realmente. Veja só. Veja. Então, Mateus capítulo 13, vamos prestar atenção em uma palavra, olha só. O que foi semeado em pedregais é quem? Agora Jesus vai dizer para nós o significado disso. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem o que em si, queridos? Não tem raiz. Nós temos que entender o que significa isso no sentido diário e prático do nosso dia a dia. Mas Jesus já está dizendo para nós, como ele falou, para vocês é dado conhecer o mistério do reino. E no mistério do reino, quem é aquele que é semeado em pedregais? Aquele que recebe a palavra. E o que causa primariamente quando a pessoa recebe essa palavra? Uau! Que mensagem! Exato. Porém, o que acontece ao longo do tempo? Essa pessoa não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Ou seja, quando você ouve aquela mensagem, você ouviu ontem, por exemplo, o pastor Espino aqui falando sobre justificação pela fé. Aí você ouve essa mensagem e fala assim, rapaz, o que é isso? Que mensagem é essa? Mas o que vai determinar se isso realmente vai fazer diferença na sua vida? Será que é só a forma do pastor falar? É a forma como ele vai conectar os versos? Não. Veja que Jesus diz que o que foi semeado em pedregais, e é isso que nós temos que analisar. Talvez muitos de vocês já participaram de 3, 4, 5, 6, 7 congressos. E o que está determinando se nós somos ouvintes de pedregais ou não? Então vamos lá. Veja aqui. Será que nós podemos ser candidatos a serem ouvintes de pedregais? Quando a gente ouve essa palavra, por exemplo, a justificação pela fé, ou a justiça de Cristo, dá uma alegria em nosso coração saber o que Cristo faz por nós? É maravilhoso. Mas qual é o problema? Podemos chegar a ser ouvintes de pedregais. Porque veja que o ouvinte de pedregais, ele ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ele ouve a palavra e a palavra vem e ele fica, nossa, que mensagem é essa? Só que tem um problema do ouvinte de pedregal. Ele não tem o quê? Raiz em si mesmo. É isso que nós vamos entender. Por que ele não tem raiz? Jesus ele tirou isso da agricultura. Nós vamos explicar isso. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então vamos lá, a gente vai precisar entender isso. Olha o que o Espírito de Profecia fala nesse livrinho aqui. A paginação que eu coloquei é a paginação dessa versão aqui. Página 46, ela diz assim: a semente lançada no pedregal encontra solo pouco profundo. Então, o que é importante a gente compreender já de início em relação ao que Jesus está dizendo, Jesus não está dizendo que não há terra. Queridos, isso aqui é importante, viu? Eu já vi pregação falando que não tem terra, é só pedra. Olha só o que o Espírito você vai falar. A semente lançada no pedregal encontra solo pouco profundo. Há solo. Você percebe que existe solo ali? Existe uma camadinha de terra? Então, existe camada de terra, não é pedra somente. A pessoa não está chegando para plantar só onde tem só pedra, sem solo. Não, existe um solo, encontra solo pouco profundo. A planta brota rapidamente, mas as raízes não podem penetrar no rochedo a fim de obter nutrição para sustentar seu crescimento e logo perece. Muitos que professam religião são ouvintes de pedregais. Agora olha o que ela diz. Como a rocha está sob o sedimento de terra, está o egoísmo próprio do coração natural sob os bons desejos e aspirações. Então, aqui que está o ponto. A semente, ela cai em um solo que existe ali terra, existe uma parte, só que ela é o quê? Aquele solo, ele é o quê? Ele é raso. Então, existe terra ali, existe nutriente ali, porém, abaixo dessa terra, dessa pequena parte de terra, existe uma rocha gigantesca. O que significa isso? Quando a semente é lançada, veja que Jesus diz, a pessoa recebe a palavra com alegria. Nossa, que mensagem, que coisa maravilhosa. Só que
debaixo daquela terra ali, ou seja, no oculto do coração, existe o quê? Existe uma coisa dura, que é o egoísmo próprio do coração natural sob os bons desejos e aspirações. Então veja só, existe, você está ouvindo a palavra nós vimos ontem que é para você, Deus está falando com você, a promessa é para você, como nós vimos o pastor falando ontem aqui, mas a gente ouve e fala assim, nossa, que coisa maravilhosa, que isso? Só que lá dentro do coração existe o quê? Existe o egoísmo próprio do coração natural. E isso é a rocha que impede que a palavra desça mais profundamente e gere os frutos do Espírito. Então veja só, antes da gente entrar mais profundamente nisso, veja só o que ela continua dizendo. O amor ao próprio eu não está subjugado. Como assim, queridos? Eu vou dar um exemplo. Nós podemos pegar vários exemplos, na verdade. Mas vamos pegar um exemplo assim de algo que é corriqueiro dentro do adventismo, né? Vamos pegar alguma reforma. Escolha uma reforma em alguém. Qualquer reforma que Deus pede do seu povo. Qualquer uma. Saúde. Pronto. Reforma de saúde. Ontem ficou claro para todo mundo que a nova aliança a promessa está feita, eu preciso me agarrar à promessa e a promessa se cumpre em mim. Todos entenderam isso ontem, né? Essa é a promessa. Deus fala e a palavra que ele pronuncia tem poder para criar o que ele diz. Só que qual é o problema? Você percebe, queridos, olha, o problema não está na semente, é isso que você precisa analisar. A semente, ela é poderosíssima, ela pode frutificar coisas maravilhosas. Só que veja que Jesus fala que há pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria, e esse receber com alegria a gente vai ler ainda aqui. Elas recebem com alegria, só que tem um problema. A palavra não pode frutificar por completo. Então talvez você já veio para congressos, você já participou de 2, 3, 5, 6, você se pergunta, nossa, mas eu não consigo vencer certas coisas. Por quê, queridos? Você está recebendo com alegria. Aquilo causa uma impressão em seu coração quando você ouve. Só que o que acontece? O amor ao próprio eu não está subjugado. Se você for analisar de forma concreta isso, ou foi falado aqui então a reforma de saúde, você pega qualquer ponto da reforma de saúde. Normalmente o que a gente faz? A gente adapta a mensagem de Deus à minha realidade. E a gente pensa assim, não, eu vou fazer aos poucos. Ok. Mas aí o tempo vai passando e eu começo a mentalmente adaptar a mensagem de Deus ao que eu acho que é correto, ou seja, o meu egoísmo. Então a palavra entrou, gerou alegria, mas ela não conseguiu entrar mais profundo porque existe uma rocha ali embaixo do meu egoísmo, do meu eu natural, o amor ao próprio eu, que não permite que a palavra vá mais profundo. Então, se Deus falou assim, olha meu filho, a mensagem da reforma de saúde envolve isso, isso, isso e isso. Você começa lá no início, né? Não, vou largar isso, vou largar aquilo. Aí a palavra vai tentando aprofundar, a palavra vai tentando entrar mais, mas ela encontra agora barreiras. Não, isso aqui não, que negócio é esse? Eu já larguei tanta coisa. Então, a gente começa a adaptar a mensagem. Nós poderíamos falar nomes de alimentos aqui. Mas com certeza o Espírito Santo, se a gente fosse parar para pensar, jogar só essa parábola na reforma de saúde, o Espírito Santo ia colocar em nosso coração muitas coisas que nós precisamos fazer ainda. Permitir, né, que seja feito. Então, quando nós olhamos para isso, Jesus diz, olha, a pessoa recebe a mensagem, a palavra entra, começa a gerar, só que qual é o problema? Ela não consegue descer, gerar uma raiz profunda para poder gerar a frutificação que é necessária. Só que, veja só, o que causa, então, esse solo ser tão raso? Nós temos um solo raso. O Espírito de Profecia fala, ainda não viram a extraordinária iniquidade do pecado. E o coração não está humilhado pelo sentimento de culpabilidade. Essa classe pode ser convencida com facilidade e parecer de promissores conversos, mas só possuem religião superficial. O que é uma religião superficial? Sim, mas no dia a dia, sim. Como é que eu posso saber que minha religião é superficial? Superficial está relacionado à superfície. Igual ao solo. O solo está na superfície, não está lá no fundo. Então, veja. Primeiro ela diz o seguinte,
ainda não viram a extraordinária iniquidade do pecado. Então, o primeiro ponto é, por que o coração ele mantém ainda? Por que ele mantém ainda aquela barreira que não permite que a palavra frutifique? Porque a pessoa não entendeu ainda a extraordinária iniquidade do pecado. Se você for pensar na reforma de saúde, com a mensagem da justificação pela fé, a mensagem da justiça de Cristo, quando você começa a olhar sob a ótica agora do novo concerto, a ótica de Cristo habitando dentro do ser humano, você começa a perceber, como diz no livro Anunciando o Alto Clamor, que a reforma de saúde ela foi dada não é para que você fique leve, por exemplo. Não é para que você fique saudável, para mostrar para o outro que você tem saúde. Porque muitas vezes a gente quer fazer a reforma de saúde para mostrar que eu sou saudável. É ou não é? Isso é um motivo egoísta. Qual é o motivo da reforma de saúde? Se você quiser ler capítulo 4 da mensagem do terceiro anjo, está lá. E também tem um detalhe. Por causa de Cristo. Por quê? Porque qual é a mensagem do evangelho que estava oculta durante todos os séculos, mas que agora o mistério foi revelado aos santos? Cristo em vós. Ora, Cristo em mim, habitando em mim, o Espírito de Profecia diz que a única maneira de Cristo influenciar a minha mente, e através dos anjos também, é através de onde? Da minha mente. Mas a minha mente, ao longo de anos e anos de pecado, ela está deteriorada. Sim ou não? Ela vem sendo embotada. Sim ou não? Mas Cristo quer habitar em mim, se comunicar comigo, quer falar comigo, através de sua palavra, através do testemunho do seu Espírito, mas eu leio e não entendo. Minha mente está embotada. E o que é que Cristo diz? Filho, eu vou dizer para você agora, nessa última geração, o Espírito de Profecia fala que todas as luzes foram acumuladas para a última geração. Aí Cristo diz, meu filho, não use isso, porque isso aqui vai embotar a sua mente. Meu filho, não coma justamente antes de dormir, porque esse é um hábito pernicioso. Está tudo escrito lá. Diga. Eu estava vendo o Tiago lá, sabe o Tiago? Né? Tiago White? Não, o Tiago. Aquele Tiago, sim. Do Adventismo Vivo. Aí ele falou assim, gente, a mensagem Vida no Campo, ótimo, é certo, tem que ir. O Adventista tem que ir para o campo mesmo, com o motivo certo, né? Ele falou assim, mas aí você vai para o campo e você negligencia um simples fato de tomar água nas horas certas. Ele foi dando um exemplo, que às vezes a gente está fazendo determinadas coisas com motivação errada. Ou então eu faço uma coisa, mas não faço outra. Uma coisa é igual, fala, a mensagem de saúde ela está tão ligada com a terceira mensagem, igual o meu braço está ligado com o meu corpo. Minha mão e meu braço estão ligados ao meu corpo. Então, assim, uma coisa está ligada à outra. É igual você falou uma coisa interessante aí. Ah, isso sim, eu vou até lá, mas isso aqui eu não vou tirar, não. Isso aqui não, isso aqui deixa, isso aqui é meu mimozinho, não é verdade? Então, às vezes, a gente, por causa desse egoísmo, por causa do eu não ter sido subjugado, eu tenho umas coisinhas que eu vou até um certo ponto. Mas que tanto que Jesus deu por nós? Ele deu tudo. E por que eu não posso fazer tudo por ele? Sim, por isso que no Anunciando o Alto Clamor, quando ele fala isso, a nossa mente é o campo de batalha. Então, esses alimentos que tiram nossa percepção espiritual, Deus revelou para nós para que eles estivessem fora, não só a alimentação, né? Outros fatores também. A gente foca na alimentação, mas tem vários fatores. Só que o Espírito de Profecia fala, que aí está no livro Anunciando o Alto Clamor isso, que quando nós ficamos doentes, quem sofre a doença junto? Cristo. Então, Cristo, Ellen White fala que quando a febre consome as correntes vitais, quando os espíritos maus arruinam o organismo humano, quem é que arruina o organismo humano? É o espírito mau. Então, se a gente parasse para entender esse texto, o Espírito de Profecia está dizendo, quando você vive uma vida contrária à luz de Deus, você abre espaço para que os espíritos maus arruinem seu próprio organismo. Você abre portas para Satanás. Então, só que Satanás ele causa sofrimento. Então, quando você causa esse sofrimento a si mesmo, Cristo veio habitar em você, meu amigo. E quem é que está sofrendo junto com você? Aí o Espírito de Profecia fala, Cristo sente a miséria. Então, aí vem a pergunta, quem se importa com Cristo? Essa que é a questão. Então, no livro Anunciando o Alto Clamor, ele fala isso. Quem se importa com Cristo? Quem é que está ligando para Cristo? A gente malmente lembra de Cristo, muitas vezes, quando a gente está até entre irmãos, a gente conversa de tanta coisa que a gente malmente lembra de Cristo. É ou não é? Então, por isso que diz, ó, o coração ainda não está humilhado pelo sentimento de culpabilidade. Nós não entendemos ainda, muitas vezes, a grande culpa que nós carregamos. E por isso que a gente está satisfeito com uma religião
de superfície. Então, o que é uma religião de superfície? É de você, quando você vai plantar, você vê o solo. O solo é natural, você vai para uma terra, você espera que tenha solo, é óbvio. Então, o que se espera normalmente de uma religião superficial adventista do sétimo dia? Nem vamos falar de religião no sentido amplo, vamos falar de forma específica. O que se espera de um adventista do sétimo dia? Se espera que guarde o sábado, sim ou não? Se espera que guarde o sábado, se espera que faça um devocional diário, espera ou não espera? Sim, mas é só isso? Veja, sim, a Bíblia, queridos, sim, você vai ver que quando você vai analisar o todo, a Bíblia vai apresentar, veja que a Bíblia não vai, em Apocalipse, ela não vai dizer assim, ó, eles fazem um monte de coisa. Deus ele foi direto, porque quando ele vai direto, você já consegue entender o que está implícito ali. Por quê? Ele fala do dragão que persegue o quê? A mulher no deserto. A mulher vai para o deserto, o dragão está atrás dela, quer matar ela. Só que essa mulher, o que acontece com essa mulher? Ela tem um remanescente. Ela tem uma semente. Satanás vê aquela semente e ele vai fazer o quê? Perseguir o remanescente daquela semente. Vocês lembram disso, Apocalipse capítulo 12? Mas esse remanescente tem uma característica. E é essa característica que faz com que Satanás vá atrás desse remanescente. Satanás quer acabar com esse remanescente. Qual é a característica do remanescente? Guardam os mandamentos. E tem o quê? Apocalipse 12 é o testemunho. Então, eles guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Então, veja, a palavra ter, se você for analisar ali, ó, eles têm o testemunho. A palavra ter ali significa manter, estar agarrado com aquilo. Então, por que Satanás fica irado com esse remanescente? Porque eles não só, eu sou adventista, creio em Ellen White, creio no Espírito de Profecia. Eles não fazem isso. Não é isso que atrai a ira de Satanás. O que atrai a ira de Satanás contra eles é porque eles mantêm algo que a maioria despreza. E manter não é só ler, é ler para viver. Eles vivem o que está relatado no testemunho. E é por isso que Ellen White fala que a sacudidura no meio adventista, ela é causada pelo testemunho da testemunha fiel. Porque o testemunho da testemunha fiel, ele é completamente negligenciado. Aí quando vem o testemunho direto que diz assim, ó, não faça isso. Não, isso aí já é extremismo demais. Isso aí é fanatismo. Não prega isso na minha igreja. Não prega isso, porque isso aí não dá certo. Isso é o que, queridos? A palavra querendo entrar, mas está encontrando um solo rochoso. Isso causa sacudidura. Isso causa terremoto, queridos. Vocês entendem? Então isso vai acontecer a nível de igreja, mas isso vai acontecer a nível individual de cada um de nós. A palavra quer entrar, a palavra quer frutificar mais, mas eu tenho tanta coisa dentro de mim que me impede que a palavra vá aí adentre mais. E olha só, se eu tenho que manter o testemunho de Jesus, como que eu vou viver algo que eu nem conheço? Como? Se eu vou manter, vou me agarrar ao que está escrito no testemunho de Jesus, como que eu vou me manter se eu malmente conheço os livros da irmã White? Como isso, queridos? Como ser aquele que Satanás ele está perseguindo o remanescente da semente? Como é que eu vou me manter, vou me agarrar a algo que eu nunca tive nem desejo, nem de ouvir um áudio para conhecer o livro? Faz sentido isso? Não. A palavra quer entrar, Jesus revelou, está tudo escrito há mais de 150 anos, está tudo lá. E eu tenho um livro ou outro, está lá na minha estante lá. Mas eu não gosto de ler. Nem procuro um áudio. Além da Bíblia, ele falou assim, meu povo vai precisar de uma ajudinha a mais. Uma ajudinha não, uma ajuda. Sim. Né? Eu vou dar um espírito de profecia. E quando você entende isso, que era o mesmo Espírito Santo, está complicado até você explicar para a igreja que o mesmo Espírito que inspirou Malaquias, Ezequiel, Jeremias... É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Na igreja está difícil você explicar isso. Quando você ama essa verdade, a gente tem que amar o Espírito de profecia como amamos a Bíblia. Eu particularmente. Sim. Ela falando sobre a profecia, né, os profetas, Sim. é a mesma coisa, da mesma. Então, o Espírito de profecia e Bíblia estão no mesmo. Uhum. Para mim
Sim, não, é o mesmo Espírito. Se é o Espírito Santo que inspirou, a Mensagem Escolhida do volume 3, ela fala isso. O Espírito que inspirou os profetas é o mesmo que está ali trazendo a profecia. Porque a profecia é um dos dons do Espírito Santo. A luz maior, Jesus. A luz menor são os profetas. Exatamente. Então veja só. Olha só. Mas aí você pode pensar, então quer dizer que é errado então eu receber a palavra com alegria? Por exemplo, quando eu ouço uma pregação sobre justificação pela fé. Aí dá aquela alegria, brota. Então quer dizer que isso é ser ouvinte de Pedregal? Não. O problema não é receber a palavra com alegria. Porque olha o que o Espírito de Profecia fala. Não é por aceitarem a palavra imediatamente, nem por se alegrarem na mesma que os homens apostatam. Mas aqueles de quem se fala na parábola, que aceitam logo a palavra, não calculam o custo, não ponderam o que deles exige a palavra de Deus, não a confrontam diretamente com todos os seus hábitos de vida e não se submetem completamente à sua direção. Então a questão não é você, porque Jesus fala, né? Eles ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Mas o problema não é esse. Isso é até louvável, porque lembra que quando Jesus chamou Levi e Mateus ali, foi o que aconteceu? Ele levantou logo e seguiu. Quantos homens, assim que ouviram a mensagem, Eliseu foi chamado, deixou as coisas lá, ó, vamos, porque o chamado é esse. Porém, o problema não é esse. O problema é que os seres humanos podem não calcular o custo. Se você entende que a mensagem da justificação pela fé é Deus falando e a promessa se cumpre, significa que tudo que Deus falou pode se cumprir. Mas a questão é, eu estou disposto a isso? A largar um monte de coisa, permitindo que a palavra entre? É aí que está o ponto. É aí que muita gente barra aí. E é isso que tem impedido, até hoje, os 144 mil de se formarem. Não a confrontam diretamente com todos os seus hábitos de vida. Lembra do que nós falamos ontem da beira do caminho? Em vez de eu confrontar com os meus hábitos, eu quero empurrar todo para os irmãos. Lembra que nós vimos isso ontem? Então, diz, as raízes da planta penetram profundamente no solo e ocultas aos nossos olhos alimentam-lhe a vida. É assim que acontece, ó. É assim que acontece no mundo natural. Por exemplo, se eu tenho um solo que está... A gente aprende isso até quando a gente estuda agrofloresta, né? Quando eu tenho um solo que está fraco, um solo que está sem vida, como é que eu trago vida para aquele solo? Planta várias sementes, várias plantas diferentes, diversidade. Por quê? Porque as raízes das plantas, elas que vão estar ali agregando vida àquele solo, né? As bactérias, os fungos vão começar a se juntar, o que a gente chama de rizosfera ali. As raízes, então, quanto mais vida você quer naquele solo, você tem que trazer mais diversidade de plantas. Então, são as raízes que vão trazendo cada vez mais vida àquele solo. É isso que o Espírito de Profecia está falando. As raízes das plantas penetram profundamente no solo e ocultas aos nossos olhos alimentam-lhe a vida. Isso acontece no mundo natural também. Aí ela diz, assim é com os cristãos. A vida espiritual é alimentada pela união invisível da alma com Cristo, mediante a fé. Mas os ouvintes de Pedregais confiam em si mesmos, em vez de confiar em Cristo. Depositam sua confiança nas boas obras e bons motivos. Aí você pode perguntar assim, não, meu irmão, então eu não sou ouvinte de Pedregal? Vamos parar para pensar. Porque eu não confio em mim mesmo, jamais eu confio em mim mesmo, ainda mais depois de conhecer a justificação pela fé, que eu sei que não é por mim mesmo, né? Tudo é Cristo que faz. Mas vamos parar para pensar então o seguinte, uma coisa é o que eu digo em relação ao que eu sinto em relação à minha salvação. Outra coisa é o que, na minha individualidade, porque nós estamos falando de comunhão individual, não estamos olhando para a vida de nenhum irmão, estamos falando da nossa vida individual com Cristo. Vamos pegar ali, sei lá, das 3 da manhã, um exemplo, né? Até as 5 da manhã, estou dando um exemplo. Individualmente, nós sabemos que a prática da busca com Cristo deve ser diária, sim ou não? Pronto. Então vamos pegar algum horário do seu dia, qualquer horário. Quando você fala assim, ó, isso até eu comentei algum tempo atrás numa pregação, mas agora nós vamos falar em relação a isso aqui. Quando nós falamos que Laodiceia é miserável, significa que ela é extremamente dependente, ela necessita. Miserável, pobre, cega e nua. Correto? Então Laodiceia está numa condição de extremamente pobreza, sim ou não? Aí você vai diante de Deus e você diz assim, Senhor, eu peço nessa noite que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque eu sou miserável, pobre, cego e nu. Veja, ela aqui está dizendo que os ouvintes de Pedregais confiam em si mesmos. Aí eu chego diante de Cristo, chego diante dos irmãos e falo assim, gente, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, sou pobre. Você já viu alguém
que tenha 5 filhos, que vive na pobreza. Você já viu essa pessoa sentar, tem uma rede em casa? Ei, que maravilha, o dia começou hoje, ó, deixa eu me... Você já viu alguém fazer isso? Sabendo que tem uma família para poder alimentar, sabe que está na pobreza, que se não fizer... Você já viu alguém fazer isso? Não. Por quê? Porque o senso da necessidade da pobreza vai fazer com que a pessoa faça o quê? Exatamente. Tem uma atitude para ir. Aí você chega diante de Cristo e fala, eu sou miserável, eu sou pobre, sou cego, sou nu. Aí o anjo relator chega lá e tudo é relatado, né? Você fala até de uma balança que Deus pesa até o tempo que você passa com ele. Quanto mais. Aí o anjo relator vai lá, ó. Ele se diz miserável, ela se diz miserável, pobre, cega e nua. Aí o anjo, Ellen White fala que o anjo pesa o tempo que você passa com as coisas de Deus e o tempo que você passa com o resto das coisas. Tudo é milimetramente, porque a gente vai ter que dar conta disso. Aí o anjo vai e relata. Aí o anjo pega o relatório e fala assim, ó, ela se diz miserável, pobre, cega e nua. Mas olha o tempo que é passado com Deus e olha o tempo que é passado com as outras coisas triviais. A conta não fecha. E aí o que acontece? Diga. Ele fala, nem sabes. E nem sabes. Nem sabes. Então, às vezes a gente fala assim, eu sou miserável, né, pobre, sério. Mas aqui fala, e Deus não mente, que nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, nós não sabemos o quanto nós somos. É por isso que a gente age dessa forma, que a gente não busca, porque a gente fala que é, reconhece que é, mas a gente não sabe o quanto. O quanto, exatamente. E a Bíblia fala, não sabes que é isso. Então, a gente nem sabe. É exatamente isso. Então, veja, quando eu faço isso, eu li, acho que foi ontem, não sei se foi nesse livro, eu estava lendo ontem, acho que foi em Charles Fitt, ele falando, dizendo assim que quando a gente não busca a Bíblia, foi isso mesmo, tem um livro que a gente está terminando de revisar, que a gente vai publicar, que o nome é Visões sobre Santificação, onde ele fala que quando você não busca a palavra de Deus diariamente, e agora a gente tem o Espírito de Profecia, né? Quando você não busca a palavra de Deus diariamente, com fome, você está dizendo, eu achei isso muito forte, você está mostrando, diante de todo o universo, claramente, né, que você não necessita, você não precisa, o Espírito Santo ele pode fazer, mas que você tem a capacidade de conseguir operar a vida de Deus em si mesmo. Porque o que vai transformar não é a semente? Não é a semente que tem que frutificar? Mas é como se você estivesse dizendo assim, eu não preciso dessa semente não. Eu mesmo posso produzir esses frutos. Entende isso? Então, quando ela fala aqui, ó, ouvintes de Pedregais confiam em si mesmo, eles não buscam, eles não vão até o fundo da palavra, por isso que a palavra não entra. E aí ela diz, ó, depositam sua confiança, aí que tá, é aí que tá o problema. Nas boas obras e bons motivos. Eu não estou lendo a Bíblia, mas Deus sabe que é um bom motivo. Sua própria justiça. Eu não tenho buscado a palavra de Deus, mas Deus sabe que eu não tenho feito, mas é por causa das minhas necessidades. Se eu não estou tendo tempo para a Bíblia, mas é porque Deus sabe que eu tenho que trabalhar. Se eu não tenho tempo para a Bíblia, é porque Deus sabe que eu tenho que cuidar de uma pessoa, que eu tenho que dar assistência ali pelo WhatsApp. Cada um, queridos, vai ter a sua própria motivação. Mas no fundo, a gente vai acalentar o sentimento de que, não, embora eu não esteja, né, ali do jeito que Deus deseja, mas pelo menos eu estou no caminho. E esse caminho vai até quando, queridos? Percebe? Então nós precisamos tomar uma atitude pensando em nós, no sentido de que toda essa mensagem que vem, a parábola do semeador, Jesus está mostrando. Veja que aqui é uma questão individual, é como a semente entra no seu coração, porque você vai dar conta de si mesmo. Ninguém vai dar conta de ninguém. Eu não posso dar conta de meu pai, eu não posso dar conta de meu irmão, eu não posso dar conta de ninguém aqui. Então, veja que ele está dizendo aqui que essas pessoas, porque elas têm dentro de si um egoísmo gigantesco. Tem muita coisa ali que precisa mudar. Porém, ela está forte em sua própria justiça, porque ela tem boas obras e bons motivos. Se você for ler a mensagem do terceiro anjo, é interessante, acho que é o sermão 9. Até Jones está ali pregando e ele fala do quão miseráveis nós somos. Aí um pastor levanta e fala assim, mas peraí, Jones, eu já sou cristão, eu entreguei minha vida a Cristo. Eu não posso ser tudo isso. Eu não posso ser tão miserável assim. Aí Jones fala, não, você continua sendo miserável,
Você continua sendo pobre, você continua sendo tudo isso. Mas Cristo, que não é isso, condescendeu em se unir a você, e ele não é miserável, ele não é pobre, ele não é cego, e ele não é nu. E ele compartilha com você aquilo que ele é, mas você continua sendo isso o tempo todo. Se eu digo que eu sou miserável, é como se eu já afastasse de Cristo. A partir daqui eu não preciso mais de Cristo. Se eu Exato. deixo de ser miserável, Exato. Mas vocês percebem que isso não é só uma questão de eu falar, mas é o que jaz no fundo da alma? Talvez nós estejamos depositando, não, mas eu já faço parte, sei lá, de um grupo que estuda o Espírito de Profecia. Não, mas eu já faço parte de um pequeno grupo seleto de adventistas que já compreendem a reforma de saúde. Vocês entendem, queridos? A gente pode estar depositando confiança nisso. E embora eu não esteja procurando ainda ler a Bíblia, o Espírito de Profecia, já tem mais de um ano que uma vez uma irmã estava fazendo uma série, ela me chamou para fazer uma série sobre Apocalipse, lá na Bahia. E era uma mulher extremamente missionária. E ela me chamou para fazer essa série sobre o Apocalipse, sobre o livro inteiro. E eu comecei a fazer essa série junto com os livros da irmã White. E essa irmã, ela viajava o mundo todo fazendo evangelismo. Viajava o mundo todo. Quando chegou no final, quando chegou nos últimos estudos assim, ela chegou para mim e falou assim: Ivan, eu quero te falar uma coisa. E isso ela já tinha dado estudo bíblico para um monte de gente, pessoas se converteram, várias pessoas. Ela falou assim para mim: Ivan, eu sou adventista há, acho que era 45 anos. Ela disse: a última vez que eu li um livro da irmã White tem 40 anos. Mas dentro de 40 anos, ela só sentiu a necessidade de ler o Espírito de Profecia quando ela começou a perceber no livro de Apocalipse que o que o diabo teme são aqueles que guardam os mandamentos e o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia. Entende, queridos? Então, essa é a condição que muitos se encontram hoje. muitos nem acreditam mais. Nem acreditam mais. Muitos estão indo para a igreja e creem. Mas por quê? Porque cada um tem a sua própria justiça. Cada um vai formar. É isso que o livro A Mensagem do Terceiro Anjo fala. Cada um vai formulando uma regra e a gente começa a medir os outros a partir da nossa régua. Ah, fulano é assim, assim, assim. Beltrano é assim, assim, assim. A gente começa a criar uma regra, a gente vai medindo cada um assim, ó, em cima daquilo que a gente mesmo vai produzindo como um padrão. Então, por isso que muitas vezes nós não entramos ainda na nossa condição. A gente não se dobrou. Ellen White fala que as pessoas que recebem o Espírito Santo, está aí primeiros escritos isso. Pare para pensar. Ela diz que aquelas pessoas que vão receber a chuva serôdia, que do nada ela vê, quando ela vira assim, que vê outra visão, ela vê eles pregando com poder e tudo, aí o anjo fala, é a chuva serôdia. Ela, antes de ela ver eles saindo para pregar com poder e grande glória, ela vê eles suando e chorando na oração, pedindo o Espírito Santo. Qual foi a última vez que alguém entre nós foi achado chorando, suplicando pela necessidade que está sentindo do Espírito Santo, queridos? Será que a visão de Ellen White, ela viu algum de nós? Porque ela viu pessoas que choravam, ela disse que elas suavam. Por quê? Porque elas perceberam a malignidade que havia nelas mesmas e a necessidade que elas tinham de buscar o Espírito Santo. E buscar o Espírito Santo não é só ficar pedindo, Senhor, me dá, me dá. É ir para a Bíblia e para a Espírito de Profecia, é ou não é? Mas Ellen White fala que essas pessoas, elas choravam, meu Deus, por favor, eu preciso do Espírito Santo. E ia para as Escrituras. Qual foi a última vez que a gente viu isso? Ellen White viu a gente? Ou a gente está confiando porque agora a gente faz parte de um grupo seleto de adventistas, a gente faz parte do que agora se chama verdade presente, né? O Brasil tem esse termo. Não, queridos, nós não podemos nos fiar nisso. O Espírito de Profecia viu pessoas que tinham fome e sede de Jesus. É isso que ela viu. Então, ela diz, não estão firmes no Senhor e na força de seu poder. E qual é a força do poder de Deus? Onde está o poder de Deus, queridos? Na sua palavra. Então, a palavra está na superfície, ela não entrou. Então, essas pessoas não estão firmes no Senhor nem na força do seu poder. Esse não tem raiz em si mesmo, porque não está ligado a Cristo. Cristo é a raiz. Então, como essas pessoas não estão firmadas em Cristo, elas estão firmadas em sua própria religião, elas não têm raiz em si. Como não tem raiz e Cristo é a palavra, olha que coisa fantástica. A mensagem é Cristo em nós. Mas em João capítulo 15, Jesus vai destrinchar isso de uma maneira clara. Ele fala assim, olha, se vós permanecerdes em mim e eu em vós, está escrito isso na Bíblia? Não. Não está escrito assim. Como é que está escrito?
Como é que está escrito? O que está escrito? Como leis? Como interpretas? Pega aí João capítulo 15, vamos olhar. João capítulo 15. Ah, agora tá diferente. Então, queridos, olha só. João capítulo 15, olha o verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então veja que Jesus ele está dizendo o seguinte, ó. Primeiro, antes de ele falar isso, ele está dizendo, olha o verso 2. Ele diz assim, ó. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo, olha, você tem que estar em mim e eu em você. Ele fala isso no verso 4. Só que quando ele vai agora falar da reciprocidade no mundo espiritual, olha como é que Jesus vai introduzir isso. Olha o verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Aí ele diz, se vós estiverdes em mim, aí ele já não fala e eu em vós. Olha como ele diz, e as minhas palavras estiverem em vós. Então Jesus faz uma equivalência. Você habitar em mim e minha palavra habitar em você é a mesma coisa que eu habitar em você. Então como é que Cristo habita em mim? Através da sua palavra. Então, para que Cristo esteja habitando no meu coração, eu tenho que estar cheio da palavra de Deus. Então, queridos, se eu não estou cheio da palavra de Deus, eu não tenho o que em mim mesmo, não tenho raiz. É por isso que quando a mensagem chega, principalmente também a justificação pela fé, ela chega, ela causa um impacto, ela gera alegria, mas passa dias, aquilo muitas vezes acaba até diminuindo o nosso coração. Por quê? Porque não tem raiz. Porque por mais que eu creia que a palavra opera, que a palavra faz, como eu não tenho raiz em mim mesmo, como eu não busco a palavra e essa palavra não está em mim, ela não consegue ir mais no profundo da minha vida, porque eu não tenho dado espaço para que a raiz vá descendo e encontrando força dentro de mim. Diga. Eu não sei se é a interpretação certa, mas eu vejo que o semeador, ele passa todos os dias, pela manhã, jogando a semente. E se a semente cair em bom solo, ela dá fruto. Isso, no caso, é algo diário que acontece comigo. Eu não posso falar assim, eu estou salvo. Hoje eu posso estar, nesse momento, mas é amanhã. Eu não posso viver das glórias do passado, né? Esse é um ponto muito interessante. Eu vou falar isso no final. Que essa parábola, queridos, ela não é algo pontual na nossa vida. Eu vou falar sobre isso. Ela acontece todo dia. O semeador, ele sai a semear a cada dia. Então, se hoje... Por isso que o Ellen White fala assim, ó, se hoje estiverdes bem com Deus, Cristo pode voltar para você hoje. Entende? Então, ela fala que nós temos que estar em paz com Deus hoje. Agora, olha só. Então, todos estão entendendo o que é não ter raiz em si? Por isso que Jesus diz, olha, esses não têm raiz em si. Então, receberam a palavra com alegria, mas como não se submetem à palavra, como não oram, Ellen White chega a dizer que nós devemos, tem capítulos da Bíblia que nós devemos pedir, ler, de joelhos. Vocês já leram isso? Por exemplo, alguém pode citar um texto da Bíblia que Ellen White fala que nós temos que estar de joelhos, lendo, orando, pedindo para que Deus revele o entendimento do capítulo para nós? Quem já leu isso aí? Hã? Isaías 58 é um capítulo bom. Mas tem outro também. Isso eu vou deixar para vocês olharem. Tem até na Bíblia White, se eu não me engano, esse texto. Tá, falta 10 minutos. Então, mas tem capítulos, depois eu vou deixar esse dever de casa para quem quiser fazer, né? É um dever livre. Quem quiser, tem capítulos que o Espírito Profecia fala que devemos pedir a Deus de joelhos, que nos traga a revelação dele. Porque são capítulos extremamente importantes para nós nesses últimos dias. Aí olha só, muitos há que dizem servir a Deus, mas não têm o conhecimento experimental dele. O desejo de fazer sua vontade baseia-se em suas próprias inclinações. Foi aquilo que a gente falou em relação à reforma de saúde. Eu quero fazer a vontade de Deus? Quero, mas também tem coisas que eu não quero largar. Então eu vou servir a Deus naquilo que eu sou inclinado, naquilo que eu penso que eu posso fazer. E aí eu vou fazer o serviço de Deus da minha maneira. Entende? Então ela diz isso. Eles não têm um conhecimento experimental, não experimentam o poder da palavra de Deus. Então o desejo de fazer a vontade de Deus baseia-se em suas próprias
inclinações. E não na profunda convicção efetuada pelo Espírito Santo. Aqui que tá, queridos. Isso aqui para mim é maravilhoso demais. Existe uma diferença entre fazer a vontade de Deus pelas minhas inclinações e fazer a vontade de Deus pela profunda convicção efetuada pelo Espírito Santo. Uma pessoa pode chegar aqui hoje e fazer uma pregação blaster, sobre o devocional cristão, sobre a necessidade de memorizar a palavra de Deus, sobre o que nós devemos ser, enfim, pode ser uma pregação monumental. E aí você pode ficar naquele impacto, meu Deus, eu preciso fazer isso hoje. Não! Existem duas questões aí. Aquilo pode ter afetado seu emocional, seu intelecto, e aí você vai começar ali, né, a tentar fazer aquelas coisas baseado nas inclinações, mas se você for uma pessoa que, embora ainda não tenha, olha só, pode ser que muitas vezes você ainda não leu muitos livros da Irmã White, por exemplo. Você não conhece muita coisa. Mas você tem buscado, dentro do que você tem conhecido e dentro do que você tem sido possível, porque uma coisa é cegueira voluntária. Cegueira voluntária, eu estou descartando isso aqui. Estou falando daqueles que estão buscando, aqueles que, né, estão realmente tendo uma vida com Deus ali, buscando o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado sobre aquele que pede. Amém por isso? Amém. Então você está ali, ó, na busca do Espírito Santo, você está ali lendo a palavra de Deus, você está buscando cada dia. Quando você ouve uma mensagem que apresenta o testemunho da testemunha fiel e verdadeira, quem vai gerar a convicção de que você precisa viver daquela forma é o Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo fazendo isso, ele próprio já vai trazer sobre você o senso da sua condição de que por você é impossível. E isso vai gerar em você um desejo ainda mais profundo de procurar o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo, para que ele faça essa mudança. Essa é a diferença entre mudar por inclinações naturais e por uma convicção profunda do Espírito Santo. Diga. Uma experiência com Deus, você vai ter uma experiência individual com Deus, em oração, que você vai sentir a presença dele de alguma forma. Ele vai usar alguém, você vai ouvir na sua mente, ele vai ter várias atitudes. Né? Sim, exatamente. Então, queridos, como a gente está chegando no finalzinho, eu vou ler aqui, ó. Ela diz, seu procedimento não está em harmonia com a lei de Deus. Professam aceitar a Cristo como seu Salvador, contudo não creem que Ele lhes dará forças para vencer o pecado. Não tem relação pessoal com o Salvador vivo, e seu caráter revela faltas herdadas e cultivadas. E ela diz mais à frente, uma coisa é aprovar de modo geral o agente do Espírito Santo, e outra é aceitar sua obra como reprovador, chamando-nos ao arrependimento. Então veja, por isso que o solo é raso. A pessoa aceita as verdades superficiais, ela aceita que o Espírito Santo está aqui, ela aceita que o Espírito Santo convence, mas uma coisa é você aceitar em termos gerais. Eu aceito a doutrina, eu aceito a mensagem, eu aceito tudo. Outra coisa é você aceitar a obra dele para fazer em você, é diferente. É muito bonito você ver que John Hus foi para a fogueira. É muito bonito isso. Mas e quando for você para ir para a fogueira? Entendeu? Quando nós vemos isso, uma coisa é a história, você aceita, nossa, que relatos bonitos, nossa, quanta coisa bonita. Mas outra coisa é você estar com a palavra de Deus e perceber que aquilo que está ali é para você, para que aquilo seja aplicado em você. Então, diz, outra coisa é aceitar a sua obra como reprovador, chamando-nos ao arrependimento. Muitos têm uma intuição da separação de Deus e de estar debaixo da servidão do pecado e do próprio eu. Esforçam-se para se reformarem, mas não crucificam o próprio eu. Talvez, como não vai dar tempo, deixa eu ver que horas são. 7h26. Olha só. Queridos, quantos aqui... Eu vou pedir para levantar a mão. Eu vou levantar a mão também. Quantos aqui sentem, seja sincero consigo mesmo, não tenha vergonha. Quantos aqui sentem uma intuição de que, embora esteja servindo a Deus, ainda se sente debaixo da servidão do pecado e do próprio eu, mas tem se esforçado para se reformarem? Quantos estão nessa condição? Você sente que você tem sinceridade em seu coração. Você sente isso. Você busca, você vai para os congressos, você tem buscado diariamente. Situações vêm acontecendo que você manifesta seu coração natural, você começa a perceber, rapaz, eu tô mal. Ainda não cheguei lá. E aí começa aquela coisa, né? Mas aí vem aquela mensagem de que isso pode fazer agora e tal. E aí você vê, meu Deus do céu, mas como é que pode? É agora, mas eu ainda estou debaixo da servidão do pecado. Estou me esforçando, mas parece que eu não chego a lugar nenhum.
A questão é, nós temos essa intuição, nós sentimos nossa separação de Deus, nós nos esforçamos para nos reformar, a gente busca tudo que é possível, live, estudo, PDF, PowerPoint. Mas ela diz, ó, o problema é que você ainda não crucificou o próprio eu. Se chegasse uma criança agora de manhã, tem crianças aqui, se uma dessas crianças chegasse para cada um de nós e falasse assim, titio, como já fizeram isso comigo uma vez, uma criancinha, titio, eu entendi a mensagem, como é que eu crucifico o meu eu? Como é que você vai explicar isso para uma criança de 5 anos de idade? Já pensou você diz assim, não sei, estou tentando também, estou me reformando, um dia eu vou crucificar meu eu. Você entende que o que está faltando para nós é crucificar o próprio eu, mas como é que eu vou fazer isso se eu nem sei como é que faz isso? Essa é a condição da maioria do povo de Deus. Eles estão tentando, e eles estão tentando, e a reforma vai e vem aquilo, e vem uma mensagem lá, uma mensagem cai, aquilo vai, e aos trancos e barrancos, vou botando uma madeira aqui, vou pregando uma coisa aqui. Mas a gente não aprendeu ainda a fazer o quê? Crucificar o próprio eu. Não vai dar tempo de a gente falar sobre isso hoje, mas pela graça de Deus, amanhã a gente tenta falar sobre essa questão da crucifixão do próprio eu. E aí no final ela diz, não se entregam inteiramente às mãos de Cristo, procurando forças divinas para lhe fazer a vontade. Não consentem em deixar-se moldar à semelhança divina. Reconhecem de modo geral suas imperfeições. Cada um vai dizer, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sei realmente que eu estou assim. Mas não confessam particularmente cada pecado. Com cada ação errada, a velha natureza egoísta é fortalecida. Se você parar para pensar nisso, por mais que você reconheça que você é miserável, por mais que você reconheça que você precisa melhorar muito, toda vez que você repete o mesmo erro, você não está simplesmente cometendo deslizes, você está fortalecendo a sua velha natureza egoísta. Então, queridos, pela graça de Jesus, amanhã a gente vai tentar, tinha mais alguns textos, mas vamos parar aqui. No final, a gente vai ver qual é a única esperança. Ó. A única esperança dessas pessoas é. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Então, meus amados, que Deus nos ajude a gente começar a perceber que essas imperfeições não é algo que a gente tem que estar sempre confessando e tentando reformar, e as imperfeições estão sempre ali. Precisa haver uma mudança. No Anunciando Alto Clamor ele fala, se a gente não sair do deserto, debaixo da lei, haverá pessoas que vão sair. E a gente pode, no final das contas, estar lutando para se reformar quando o anjo do selamento já cessou sua obra. Que cada um de nós possa ser selado com o selo de Deus vivo, em nome de Jesus. Vamos orar então? Que Deus opere um milagre na nossa vida. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo milagre da vida, Senhor. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque seu Espírito ainda está lutando, Senhor, em nossos corações. Pai querido, quando nós olhamos as profecias, ó Pai, quando nós olhamos as coisas que estão acontecendo hoje, lá do outro lado do mundo, Senhor, guerra na Rússia, na Ucrânia, Estados Unidos agora, Senhor, cada vez mais o presidente criando situações para gerar guerras, ó Pai. Nós estamos vendo, Senhor, que do outro lado as coisas estão crescendo gigantescamente, Pai amado. Isso são evidências, ó Pai, de que o Senhor está encontrando os Enoques já, o Senhor está finalizando a obra, Pai. Mas aqui existem pessoas que se dispuseram a estar em um congresso, a virem buscar o Espírito, Pai, a se encher mais do Espírito. Pai querido, não permita, Senhor, que nenhuma dessas pessoas que aqui estão venham a estar no futuro sem o selo do Deus vivo, Pai. Nós queremos, ó Pai, que, embora, Senhor, cada um de nós tenha uma história de vida diferente, pecados herdados e cultivados diferentes, ó Pai, mas nós pedimos que o Senhor, neste dia de hoje, com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nos perdoe e nos purifique completamente desses pecados, Senhor. Mas nós precisamos disso para todos os dias, então pedimos, ó Pai, um novo coração, uma nova natureza, a natureza divina, Pai. Uma nova mente, Pai. A mente carnal, ela é inimiga do Senhor, ela não quer pensar no Senhor, ela não quer falar do Senhor, e nós não queremos mais essa mente, Pai. Nós queremos, ó Deus, não mais ser ouvintes de pedregais, que vão se alegrar com a mensagem, mas daqui a pouco esquece. Não queremos mais ser isso. Queremos que a palavra entre, corte como espada de 2 gumes nosso coração e mate esse coração maligno, Senhor.
Senhor, nós te agradecemos porque nós cremos que o Senhor está disposto a fazer isso de forma individual. Ajude-nos, ó Pai, a não mais olhar para a igreja, não mais olhar para os irmãos, não mais olhar para os outros irmãos até de grupos menores, mas ajude-nos a olhar para o inferno do próprio coração. E nós te pedimos, Senhor, que nesse momento, esse coração maligno, corrupto e miserável, ele encontre um Salvador, Senhor, que mate ele e que coloque um coração novo no lugar, agora mesmo, Senhor. Nós clamamos, ó Pai, que em nome de Jesus, todo velho pensamento, todo hábito antigo, hábitos arraigados lá da infância, muitas vezes, que eles encontrem um fim neste dia de hoje, em nome de Jesus. Que haja vida, Pai, que haja força, e que tudo isso provenha da semente que está sendo plantada hoje em nosso coração. E que essa semente brote e gere uma nova vida hoje, Pai. Hoje, não amanhã, não depois de amanhã, mas agora de manhã, Senhor. Essa palavra está aqui, Pai. A palavra diz que está na nossa boca e no nosso coração para frutificar agora, Senhor. Então, que a mesma promessa que o Senhor fez a Abraão se cumpra em nós agora, Senhor. Que isso seja contado para nós como justiça. Isso te pedimos na certeza que isso aconteceu e continuará acontecendo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.